A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua família. Estamos aqui reunidos para podermos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, naquele momento nosso de culto e de adoração a Deus, né? Obviamente, com as limitações que esse tempo está nos impondo por conta de todas as ocorrências dos últimos dias aí, com essa pandemia mundial e esse isolamento, né, social que estamos experimentando, mas sabemos que tudo isso tem um propósito de Deus e que nada disso está acontecendo por descontrole do Senhor quanto às nossas vidas, né? Começamos o ano, na virada do ano estabelecemos um alvo para a nossa vida e ali nós determinamos que o ano de 2020 seria o ano da maturidade. E olha, eu não pensei, não imaginei que Deus ia nos permitir, ia nos proporcionar um tempo para que nós pudéssemos, assim, amadurecer na nossa fé, amadurecer na nossa vida cristã e crescer no conhecimento do Senhor, né? Hoje, oportunamente, propositadamente, eu estou realizando a nossa ministração, a nossa mensagem ao ar livre, né? Estou gravando essa mensagem ao ar livre para exibir à noite, para que você possa, daí da sua casa, juntamente com sua família, desfrutar dessa palavra. Escolhi um texto orientado pelo Espírito de Deus, e eu creio que o Espírito Santo, ele aproveita todos os acontecimentos para falar aos nossos corações, não é? Então, eu escolhi um texto orientado pelo Espírito para que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, aquilo que Deus quer nos ensinar. E então eu queria, nesse momento, orar, agradecendo a Deus e pedindo para que o Espírito Santo ele possa falar conosco de uma maneira sobrenatural nesse dia e possa também imprimir no nosso coração a sua palavra para que nós possamos crescer, amadurecer, ser edificados e estimulados, exortados pela palavra do Senhor. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial nas nossas vidas, momento muito singular quando estamos reunidos, ainda que virtualmente, para adorar o Senhor, para meditar na tua palavra e com certeza ouvir a tua voz, porque tu és o único Deus capaz de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, assim como o teu Santo Espírito está comigo aqui agora, também se encontra ao lado, posicionado, juntamente com cada irmão e irmã que estão assistindo essa ministração. Fala conosco, quebra todas as barreiras e nos dá, meu Deus, o crescimento nessa hora em nome de Jesus. Queridos, eu queria ler com você o Evangelho de João no capítulo 4. O Evangelho de João no capítulo 4 relata um episódio muito interessante quando Jesus, andando pelo deserto de Samaria, ele para junto a um poço para descansar e ali tomar água, e os seus discípulos vão à cidade comprar alimento, e então ele tem um encontro com uma mulher samaritana, e ali ele trava um diálogo com aquela mulher, e em dado momento, aquela mulher faz a ele uma indagação, e eu quero exatamente falar sobre a resposta que Jesus deu a ela. Então eu queria que você acompanhasse a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, no verso 19. Enquanto você encontra o versículo aí na sua Bíblia, enquanto você abre o texto aí para acompanhar a leitura, eu quero te dizer que Deus ele tem reservado coisas especiais para as nossas vidas e nos privilegiou de estar vivendo
os tempos do fim. Então, esse momento em que todos estão assim um pouco sobressaltados com tudo que está acontecendo, não é razão, não é motivo para desespero da nossa parte, mas sim para que nós possamos expressar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, tá bom? Então fique tranquilo, procura acalmar sua família, procura remir o tempo e desfrutar do convívio, do lar, que esses dias eu acredito que na vida de todos nós ele está mais acentuado. Procura aproveitar esse tempo para convívio saudável, compartilhamento de experiências e dedicar, né, o seu amor, o seu afeto, o seu carinho àqueles que são mais chegados ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. Reconheceu a mulher, dizendo: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, Jerusalém possuía o templo, aquele famoso templo de Jerusalém, e os samaritanos que faziam parte do Reino do Norte, Judá, Israel, fizeram também um templo ali na região de Samaria. E eles tinham uma contenda entre eles, uma disputa, que nós não vamos detalhar hoje, mas que fazia com que até na adoração a Deus eles achassem que aquele templo de cada um que era o templo correto, o lugar correto de adoração. Então, aqueles de Samaria achavam que é em Samaria, aqueles de Jerusalém achavam que era em Jerusalém. E assim, existia no coração daquela mulher essa dúvida. E ela então, aproveitando do que havia Jesus revelado da sua vida e demonstrado a sua identidade para ela, ela reconhecendo que Jesus era uma pessoa realmente especial, o Messias, ela faz essa indagação a Jesus, querendo saber onde deveria ser o local da adoração. Se era em Jerusalém ou se era em Samaria. E, queridos, eu creio que Deus, nesse dia de hoje, está nos mostrando com muita clareza que o lugar da adoração é o lugar onde estivermos, não é? Não dá mais para nós vivermos uma vida de aparências, não dá mais para nós vivermos uma vida religiosa, não dá mais para sermos uma pessoa no templo e outra pessoa na rua, no lar, na família, no trabalho, né? O lugar da adoração é o lugar onde estivermos. Por isso que o Espírito Santo então me orientou a fazermos esse culto aqui ao ar livre, sabe? Porque aqui, nesse momento, é o lugar da adoração. É o lugar onde nós estamos cultuando ao Senhor, onde estamos transmitindo a palavra do Senhor. E o lugar da adoração é o lugar onde você está aí na sua casa, com a sua família, diante do seu aparelho celular, diante do seu iPad, diante da sua televisão, diante do seu computador. Não importa. O lugar de adoração é o lugar onde estamos, né? E Jesus, ele responde para aquela mulher, né? Que o tempo já havia chegado, né? E os adoradores, os verdadeiros adoradores, então, também nos dá a entender que tem falsos adoradores,
que não adoram de verdade, não é verdade? Que apenas fazem de conta que adoram. Então, aquela palavra era para marcar o coração daquela mulher, e essa palavra é para marcar o nosso coração, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Esses que adoram o Pai em qualquer situação, em qualquer lugar. Não importa o que estejam vivendo, não importa também onde estiverem. Eles adorarão ao Pai em qualquer lugar, não é? E olha que coisa interessante. Irmãos, pode ser que na Bíblia exista mais alguma coisa além do que eu vou falar. Mas eu, assim, durante esse tempo de estudo, eu só encontrei na Bíblia 2 tipos de pessoas que o Senhor procura, né? Uma delas é aquela que está lá no livro dos profetas, em que o Senhor diz assim: procurei alguém que se colocasse na brecha, alguém que pudesse interceder, né? Então, Deus procura intercessores. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil precisa de intercessores. O povo brasileiro precisa de intercessores. Eu quero convocar você que está assistindo esse culto na sua casa a se tornar um intercessor. Que você possa orar pela nossa nação. E isso eu não estou dizendo pelo que nós vivemos hoje apenas, em todo o tempo. Nessas últimas 2 semanas eu fiz questão de postar nas minhas redes sociais a necessidade da intercessão, e fiz referência à carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, onde a palavra de Deus, onde o Espírito Santo nos ensina que nós devemos interceder pelas nossas autoridades para que tenhamos vida sossegada e tranquila. Então, meus queridos, a intercessão é uma obrigação, um dever dos crentes por todas as pessoas e também por aqueles que são investidos de autoridade. Então, seja um intercessor, porque esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando. Deus procura aqueles que se coloquem na brecha para interceder, para orar e buscar o favor de Deus para outras pessoas, né? Para outras vidas, para outras almas. Interceda pela nossa nação, para que haja conversão dos corações ao Senhor, para que haja salvação de almas, para que haja entendimento em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. Interceda pelas almas dos governantes, para que eles possam ser dirigidos pelo Espírito Santo, para que eles possam realmente dedicar a sua vida com altruísmo e assim servir à nação, servir ao povo, e que a vida, sabemos que é assim, a nossa vida será mais sossegada e mais tranquila. O outro tipo de pessoa que Deus procura são os adoradores, que aqui Jesus acabou de ministrar para aquela mulher, né? Ele disse para ela: olha, o tempo já chegou em que não adorarão a Deus nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, mas os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa adoração, ela deve ser espiritual. Ela não pode ser uma adoração carnal, não é? Ela não pode ser uma adoração de qualquer maneira. Ela tem uma maneira correta. Nós devemos adorar a Deus de uma forma plena, com todo o nosso ser, não é? De todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele faz traz uma instrução maravilhosa para a nossa vida, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós devemos adorar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque
Através da palavra nós aprenderemos a adorar a Deus. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, nós deveremos adorar a Deus. Não podemos de forma nenhuma, meus queridos, ter aquela concepção equivocada de que nós só adoramos a Deus quando nós vamos na igreja, né? Olha, é uma bênção a gente ir na igreja. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos congregar, não é? Não caia nesse laço maligno de que você pode adorar em qualquer lugar, que você não precisa ir na igreja, que em qualquer lugar que você tiver, você poderá adorar a Deus. Isso é verdade, mas é parte da verdade, né? Além da adoração individual, né? A nossa adoração íntima, a nossa adoração com a nossa vida em todo o tempo, Deus também deseja que nós adoremos a Ele em comunidade, não é verdade? Através da igreja. Ali no templo, nós nos reunimos para juntos adorarmos a Deus. E isso é maravilhoso. E nós encontramos na palavra de Deus muitas vezes os filhos de Deus se reunindo na presença do Senhor para junto expressarem o seu louvor e a sua adoração. Então, nós precisamos ir ao templo. Como eu tenho sentido falta, meus queridos, de estar cultuando junto com os irmãos, né? Olha para você ver, nesse dia aqui nós estamos aqui adorando ao Senhor, fazendo uma maravilhosa reflexão da palavra. O Espírito Santo está aqui nos ministrando aos nossos corações, mas falta, não é, aquela comunhão entre nós, aquele louvor congregacional, com os instrumentos, com os cantores, não é, nos ajudando, nos dirigindo a elevar a nossa alma ao Senhor. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso, isso traz tanto refrigério para nós, não é verdade? Então, os nossos cultos virtuais, eles são uma bênção, têm sido uma bênção e acabam nos conduzindo para aproveitar, não é, dessa ferramenta que temos, que é a divulgação através das mídias sociais, da televisão, do rádio, da internet, não é? O Evangelho de Jesus Cristo. Parece que isso estava um pouco adormecido nas igrejas e agora os pastores, todos nós, despertamos para utilizar essa ferramenta, né? Então tem sido uma bênção, tem sido uma maravilhosa dádiva de Deus a gente poder se comunicar por esse meio, mas não há nada como estarmos juntos no templo, né? E eu oro a Deus para que rapidamente esse isolamento social ele possa ter fim, não é verdade? E a gente possa estar novamente reunidos ali, os nossos anciãos, os nossos jovens, as crianças, né, todos reunidos no mesmo lugar, as crianças nas suas salinhas respectivas, não é? Aprendendo a palavra de Deus. Então, a adoração, ela também deve ser feita no templo, mas nesse tempo nós estamos verificando que devemos adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer situação, não é? Nós estamos aí vivendo dias de apreensão, não é? Dias em que essa enfermidade, que não tem ainda uma vacina, que, pelo que dizem, não é uma coisa gravíssima, mas que pode trazer morte, e tem trazido mortes, não é? Tem assolado a terra, tem preocupado muitas pessoas, e então a gente fica assim um pouco aflito diante dessa situação, mas nessa circunstância também nós precisamos adorar ao Senhor, né? A adoração ao Senhor não tem um lugar específico, apesar, repito, de nós termos que reunir no templo, e é uma bênção. E o templo favorece para que todos possam participar ao mesmo tempo, para que possamos manter a nossa comunhão. Mas nós precisamos aprender a adorar a Deus em toda e qualquer situação.
não é verdade? Nós hoje estamos impedidos de ir ao trabalho, estamos impedidos, desculpe, de ir a um cinema, estamos impedidos de ir a um estádio, mas não estamos impedidos de cultuar ao Senhor, não é verdade? Não estamos impedidos de adorar ao Senhor. Então nós devemos, meus irmãos, nesses dias, refletir sobre aquilo que somos, e a palavra de Deus diz que nós somos adoradores, devemos ser adoradores, que Deus está procurando adoradores, não é? E a adoração, ela é algo muito singular e especial, porque ela é um pouco diferente do louvor. O nosso louvor pode fazer parte da nossa adoração, não é? A palavra louvor significa elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aplaudir, bendizer alguém, né? O louvor, ele pode ser dirigido a qualquer pessoa. Você pode louvar a figura de uma pessoa, né? Você pode louvar a figura de um irmão, você pode louvar a figura do seu esposo, da sua esposa, de um filho, você pode elogiar alguém, né? O louvor cabe a qualquer pessoa, não é verdade? Mas a adoração, ela cabe somente a Deus. Não podemos adorar a mais ninguém. A adoração é só para o Senhor, não é? Nós devemos viver para o Senhor e devemos adorar apenas ao Senhor. Nós não podemos adorar mais ninguém. Tem uma vertente cristã que acredita que a veneração ela pode ser feita a pessoas, né, vivas ou mortas, mas eu queria dizer para você, se você for investigar no dicionário da língua portuguesa, venerar é a mesma coisa, é sinônimo de adorar. E adorar, nós só podemos adorar a Deus. Adoração significa prostrar-se, reverenciar, né? Venerar, como eu falei, amar extremosamente, não é? Ter grande predileção, idolatrar só o Senhor, né? Até isso, né? Essa palavra idolatrar ficou tão maculada, não é? Por conta da direção errada da adoração, né? Cair com o rosto em terra, render-se diante de alguém, né? E nós muitas vezes, queridos, não temos adorado a Deus da forma como deveríamos, né? Mais uma vez eu digo, né? Esse culto feito aqui nesse lugar hoje, ele tem um propósito de mostrar para você que em todo lugar devemos adorar a Deus, devemos glorificar o nome do Senhor. O profeta Isaías traz uma palavra de Deus para o nosso coração, muito importante, que nos desperta e nos alerta para a verdadeira adoração. No capítulo 29 do profeta Isaías, no versículo 13, o Senhor fala conosco de uma maneira muito impactante. O Senhor diz, eis que assim, né, o profeta diz, eis que assim declara o Eterno. Visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com os lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas pelos homens. Ah, meus irmãos, parece que o profeta Isaías estava vivendo nos nossos dias, não é? Parece que o profeta Isaías estava aqui no ano 2020, assistindo os cultos, participando dos eventos, dos shows gospel. Parece que o profeta estava vivendo nos nossos dias. A adoração apenas com palavras, desprovidas de atitudes que glorificam, que rendem, que se rendem ao Senhor, que se curvam diante do Senhor. As nossas atitudes, elas têm que passar por esse crivo, né? Nós devemos nos
nos render, nos curvar diante do Senhor, diante da sua palavra. Meus queridos, adorar só com os lábios, isso tem desagradado profundamente ao Espírito Santo. O coração distante de Deus e ser conduzido ao Senhor apenas palavras vazias. E o Senhor diz, e a adoração que me prestam é constituída somente por regras e doutrinas criadas por homens. Irmãos, é muito lindo, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele nos ensina que o culto deve ter ordem e decência, não é? Então, ao aproximar de Deus, nós devemos cultuá-lo com reverência. Eu não estou aqui querendo denegrir a liturgia dos cultos, não é? Nem abolir a liturgia dos cultos. Ao chegar diante de Deus no templo, é necessário reverência, é necessário cessar aquelas conversas paralelas, é necessário interromper as piadas, não é? As brincadeiras, porque nós estamos no templo do Senhor. O nosso templo, quando nós começamos a cultuar ali na Avenida Jequitinhonha, 222, no bairro Vera Cruz, o nosso templo ele era todo aberto, lá do púlpito até o final, um salão só. E aí, ao passar dos dias, fomos percebendo que aquele salão daquele tamanho e a pessoa entrando direto no salão, trazia um grande desconforto para quem estava cultuando e para quem estava também ministrando o louvor ou a palavra. Aquele salão todo aberto, ele de certa forma ele quebrava essa reverência no culto. Então nós fizemos uma parede, colocamos uma porta. E aquela porta de madeira grande que tem ali para entrar no templo, ela está ali para nos informar, para nos lembrar, para acender a nossa memória que nós estamos entrando no templo para adorarmos a Deus, não é? Mas nós não podemos ficar presos apenas nas regras e nas doutrinas criadas pelos homens. A nossa adoração não pode ser apenas aquela cantoria no culto público, na reunião dos santos, e ao sair dali, as nossas atitudes não refletirem, não manifestarem honra, louvor, glória ao Senhor. Queridos, a adoração, alguém já disse, eu não sei quem criou essa frase, mas ela é perfeita. Alguém já disse assim, adoração é um estilo de vida. E é mesmo. Ela deve fazer parte da nossa vida por inteiro, não é? Então, queridos, essa palavra de hoje, ela vem nos remeter a um novo tempo. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Isaías, quando ele nos fala aqui em Isaías 29, 13, ele está nos falando dos falsos adoradores. Aqueles que apenas cantam com os lábios as canções, mas dentro do seu coração não existe o mesmo sentimento. Queridos, a adoração envolve as duas coisas, em espírito e em verdade, não é? Envolve os dois lados, envolve o falar e envolve o sentir, envolve o declarar, o proclamar e envolve as nossas atitudes. Nós devemos começar urgentemente a mudar a nossa maneira de louvar ao Senhor e passar
a adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa vida, em qualquer lugar que nós estivermos. Você deve adorar a Deus andando pelo caminho, você deve adorar a Deus na sua casa, você deve adorar a Deus dentro da sua igreja, no templo, você deve adorar a Deus no seu trabalho, você deve adorar a Deus lá no seu banheiro, você deve adorar a Deus quando você estiver jogando o seu futebol, você deve adorar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não apenas aqueles que são motivados por uma religiosidade, muitas vezes falsa, não é? Eu não gosto muito de usar essa expressão religioso, né? Porque, para mim, a religião, da maneira como muitas vezes é praticada, ela, ao invés de aproximar o homem de Deus, ela afasta o homem de Deus. Temos visto inúmeras pessoas que são cristãs e estão frustradas com instituições, estão frustradas com religiosos, estão frustradas com religiosidade e se afastaram da comunhão dos santos e não querem mais cultuar o Senhor no templo junto com os outros irmãos, e o inimigo se aproveitou dessa situação para isolar essas pessoas, sabe? E esses dias de isolamento, Deus tem falado muito comigo sobre isso. E eu queria fazer um apelo: se você encontra-se isolado da comunhão dos santos, por favor, volte à comunhão. Volte. Irmãos, o Salmo 133, ele é tremendo, quando ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? É como óleo precioso que desce pela barba, pela orla das vestes de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, né? E ali o Salmo, no versículo 7, se não me falha a memória, diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali onde? Ali onde os irmãos estão em união, adorando a Deus. A adoração a Deus conjunta, ela traz a manifestação das bênçãos de Deus sobre nós, não é? Nós devemos nos unir para adorar. Não é à toa que Jesus ensina que quando dois ou mais se reúnem, ele está no meio. Não é à toa que ele ensina que quando 2 ou 3 concordam acerca de alguma coisa na terra, será feito no céu. Então essa unidade, ela é maravilhosa, fantástica, não é? E deve fazer parte da nossa vida. Louve ao Senhor, né? O louvor ao Senhor, ele é impulsionado, é motivado pela nossa alma. Mas adore ao Senhor, porque a adoração, ela é impulsionada pelo Espírito, né? Louve ao Senhor. O louvor, ele pode ser comunitário, pode ser sozinho ou pode ser comunitário. Adore ao Senhor. A adoração pode ser feita individualmente, não é? Louve ao Senhor, porque o louvor, ele brota das nossas emoções. Adore ao Senhor, porque a adoração, ela brota da nossa devoção a Deus, né? Louve ao Senhor pelos seus feitos, né? Adore ao Senhor pelo que o Senhor é na sua vida. Enfim, meus irmãos, a adoração, ela tem que ser completa, não é? Louve ao Senhor pelos presentes que Ele tem te concedido, mas adore ao Senhor pela presença dEle na sua vida. Louve ao Senhor, porque o louvor é uma expressão de vida, e adore ao Senhor, porque, como eu falei agora há pouco, a adoração é o estilo de vida. O louvor, ele é circunstancial, a adoração é incondicional, né? O louvor aprecia os feitos de Deus, né? A adoração vive para Deus. A adoração é tudo aquilo que você faz para Deus, para o Senhor.
né? O louvor pode ser distante, a adoração ela acontece na presença do Senhor, né? O louvor ele é exuberante, ele é barulhento, ele se faz com palavras, com gestos, com várias maneiras, mas a adoração ela é sóbria, não é? Ela faz com menos palavras e com mais inclinação, com cânticos espirituais, com o silêncio, não é? A adoração ela é mais completa. Louve ao Senhor, mas adore também ao Senhor, né? Que Deus possa realmente ministrar o nosso coração e nos ensinar que o lugar da adoração não importa, que o momento para adorar também não importa. Todo momento é momento de adorar a Deus, todo tempo é tempo para adorar a Deus, todo lugar é lugar para adorar a Deus. A não ser que você esteja frequentando lugares em que não há clima, não há ambiente para adorar a Deus. E desses lugares você deve fugir. Porque se um lugar não te permite adorar a Deus, fuja desse lugar. Seja ele trabalho, seja ele diversão, seja ele uma programação, seja ele um encontro de amigos, se a sua adoração não puder ser exercida em algum lugar, em algum momento, você deve evitar esse lugar e esse momento. E assim nós cumpriremos a vontade do Senhor. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de recolhimento, mesmo em tempos de isolamento social, Deus está procurando adoradores. Seja um adorador de Deus. Não se esqueça, adorar a Deus é se curvar diante da sua soberania, diante da sua palavra. E não há como adorar a Deus sem obediência à sua voz. Que o Senhor possa tocar nossa vida nesse dia. E que esse culto que propositadamente fizemos ao ar livre, fora do templo, fora de um ambiente fechado, mas com um objetivo, de te mostrar que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Nada, nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a quem nós devemos honrar, louvar, bendizer e adorar em todo o tempo. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelos aniversariantes da semana, pelos enfermos, quero orar para que o Senhor possa conceder para todos nós uma semana abençoada, uma semana vitoriosa e possa nos dar nessa semana grandes vitórias, no nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia especial na Tua presença. Domingo, como temos falado, primeiro dia da semana. Domingo, aquele dia especial que nós decidimos parar tudo para ouvir Tua voz. Eu quero abençoar os aniversariantes, profetizando, meu Deus, vida longa, vida próspera, vida abundante, profetizando paz, profetizando saúde, prosperidade sobre cada um. Quero abençoar os enfermos, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou fazer. E o Senhor Jesus nos disse que nós deveríamos orar e curar os enfermos.
E nós cremos que o teu Santo Espírito, que a tua presença não está apenas aqui agora comigo nesse lugar, mas ela está onde estiver alguém que esteja enfermo. Toca, Pai, para curar. Ó Deus, lembra da promessa da tua palavra, Senhor, que Jesus Cristo levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos curados. Toca agora, Pai. Toca para curar essa vida, para tirar toda dor, toda febre. Como igreja do Senhor, como ministro da tua palavra, eu repreendo todo o mal contra essa vida que está assistindo ou que está sendo lembrada na mente de alguém, pedindo ao Senhor que possa, meu Deus, restaurar completamente. Peço ao Senhor, meu Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo, pelas nossas autoridades. Meu Deus, que o Senhor venha a colocar luz sobre toda a nossa pátria. E no nome de Jesus, que o Senhor possa mandar os teus anjos percorrer essa nação de norte a sul, de leste a oeste. E que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, Senhor, para amarrar e repreender todo demônio que se levanta contra nós, para querer, meu Deus, trazer para a nossa nação morte, roubo, destruição. No nome de Jesus, que haja paz, que possamos ter uma vida quieta, tranquila, sossegada, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa conduzir a nossa vida nessa semana, o nosso trabalho, que o Senhor possa, meu Pai, agir em nosso favor, trazendo solução para essa pandemia, trazendo uma evolução na ciência para encontrar medicamento, vacina, e principalmente que o teu Santo Espírito esteja preservando as vidas. Nos dá uma semana de paz, uma semana de portas abertas, uma semana abençoada. Conduz a nossa vida, vai à nossa frente, abre o nosso caminho e nos dá a vitória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, seja sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Antes de você ir embora, eu queria ainda pedir a você algumas coisas importantes. Queridos, a igreja, apesar de fechado o templo, não para. A igreja continua tendo compromissos, a igreja continua tendo que assistir a algumas situações, e agora de uma maneira mais séria, mais grave, por conta de paralisia, né, no trabalho, muitas pessoas necessitando de ajuda. Então, se você pode, eu queria pedir que você pudesse levar na igreja, né, na terça-feira à noite, no horário do culto. Não está tendo culto, mas os pastores estão lá orando, intercedendo, né? Ainda não, né? Quando formos recomeçar, nós anunciaremos, né? E você já vai se preparando, que não vai demorar, em nome de Jesus. Você pode levar ali na igreja gênero alimentício não perecível, você pode levar artigos de higiene pessoal, produtos de limpeza, biscoito, leite em caixa, né, esses longa-vida, enfim, tudo que você puder doar para que nós possamos compartilhar com aqueles que estão precisando, vai ser uma bênção, né? Peço também que você não se esqueça, você é dizimista e ofertante, vá ao templo, faça ali sua oferta, seu dízimo, num desses horários. Nós estamos ali toda terça no horário do culto, quinta no horário do culto e domingo de 10 ao meio-dia, né? Então vá, leve seu dízimo. Se você quiser, aí no nosso canal do YouTube tem a conta da igreja onde você pode depositar. Faça isso, né? Faça uma oferta especial. Nós estamos passando momentos de dificuldade, todos nós, né? E a igreja não é diferente. Sem os cultos, nós não temos aquele movimento financeiro suficiente, muitas vezes, para
para cobrir todas as despesas da igreja, e nós precisamos então contar com a generosidade do povo de Deus, dos membros da igreja, e eu faço esse apelo a você, tá bom? Também, último apelo, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós já estamos com mais de 650 inscritos e nós precisamos de 1000 inscrições para poder transmitir os nossos cultos ao vivo. Então, se você puder, né, e ainda não tiver feito a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição e você vai nos ajudar a chegar a 1000 pessoas. Nós estamos tendo aqui agora, tá vendo, um pôr do sol maravilhoso, né? Que o Senhor possa iluminar a sua vida, né, como esse sol que nos ilumina nessa tarde. E última coisa, segunda-feira faremos um estudo pelo Instagram, tá bem? À noite. E sexta-feira pelo Facebook. Então fique ligado aí que você vai ter essa informação. Vou aproveitar porque esses dias não está tendo aula no curso básico de teologia na segunda-feira, então nós faremos uma live através do Instagram e na sexta-feira uma live através do Facebook. Deus te abençoe, muito obrigado, tenham todos uma excelente semana.